Oiê! Oi, gente! Oi, pessoal! Bom, vamos lá. Eu sou a Raíza. Para quem não me conhece, eu sou fundadora da Wide. Essa é a nossa primeira live aqui no Instagram da Wide e, em especial, no mês das mulheres. A gente vai trazer uma sequência de lives essa semana com algumas fundadoras, clientes da Wide. E a gente vai começar em grande estilo com a Luísa, fundadora da Camis. A Luísa Camis começou do zero, a marca do zero, e-commerce tudo do zero. Então ela vai dividir um pouco com a gente a trajetória, os desafios e algumas dicas super bacanas. Eu já vou até chamar ela aqui. Acho que foi. Oi, Lu! Olá, Tudo tudo bom? bem, Rafa? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. E você, tá me Show! ouvindo? Tô. Ai, que bom. Antes de mais nada, obrigada por ter topado participar. Super feliz que você veio abrir com a gente aí nossa primeira live aqui. E, bom, pra Imagina, gente. obrigada pelo convite. Sempre um prazer falar sobre um assunto que eu adoro. Que bom, que bom. Acho que vai ter muita coisa aqui pra gente dividir com o pessoal. De dicas, seja sobre. A gente não vai só falar sobre a Wide aqui, a ideia é a gente trazer um pouco de conteúdo sobre empreendedorismo, sua trajetória no mercado de moda, enfim, vai ser ótimo. E aí, Perfeito, para vamos falar sobre tudo. a gente começar, Lu, para o pessoal ter um pouco de ideia do tamanho da Camis no mercado, você pode dividir um pouco com a gente assim, grandes números de vocês, time, lojas, enfim. Claro. Gente, vou me apresentar um pouquinho para quem não me conhece. Eu sou a Luísa, sou fundadora da Camis. Fundei a Camis em 2018 em Belo Horizonte. Somos uma empresa mineira, mas já estamos em São Paulo há 4 anos. Hoje a Camis é uma marca voltada para comfort fashion. A gente começou como uma marca focada em camisetas. Começamos com um produto único em 3 cores e hoje já temos aí vários produtos diferentes. Já começamos a expandir a nossa linha para o jeans, para o moletom, agora para a alfaiataria, que vai ser um lançamento super especial aqui do próximo mês. Hoje temos 2 lojas físicas, uma no JK e uma na Alameda Lorena, que agora vai mudar para Bela Sintra. Estamos também no atacado e hoje já atendemos mais de 50 multimarcas aí, Brasil afora. Somos 50 colaboradores, tem algumas pessoas do Camis Time aqui me assistindo que eu já vi. Obrigada, gente, amo. É, somos 40 colaboradoras, somos uma empresa 98% feminina, com liderança 100% feminina, que é uma coisa legal para se falar também, porque a gente, né, nada mais incrível do que mulheres criando para mulheres, né? Então, acho que isso hoje é muito precioso no mercado. Pensar que mais que eu posso trazer de dados. Mais de 50% da nossa receita hoje vem do digital. Só no ano passado faturamos mais de 7 milhões só com os canais digitais da empresa. Então conseguimos aí em 4 anos ter resultados bem legais assim em termos de crescimento online. Hoje não somos uma empresa apenas digital, né? Nos consideramos uma empresa omnichannel, né? Omnicanal. E o nosso objetivo é que a nossa cliente possa comprar os nossos produtos e ter acesso aos nossos produtos no local onde for mais conveniente para ela. Então, a gente trabalha muito a interface entre canal físico e canal digital para que a gente possa atender a nossa cliente na melhor ocasião de consumo para ela. Então, acho que isso é um pouquinho aí da Camis hoje no mercado. Legal. Mas não foi sempre assim, né, Lu? Como é que foi lá para vocês para começar? Então, por exemplo, hoje vocês têm loja física, mas você começou assim do zero, uma loja 100% online. Foi em 2018? É isso? Isso. Foi em Comecei em 2018. novembro de 2018, numa loja 100% online. Eu fiz meu primeiro site, procurei um tutorial no YouTube, fiz o primeiro site. Comecei com um modelo em 3 cores, então realmente foi tudo construído de passinho em passinho,
subindo degrau por degrau aí na trajetória das DNVBs, né? E eu acho que compartilhar algumas coisas com quem está começando, né? O caminho de profissionalização, ele é longo, mas eu vejo que hoje a gente tem muito mais ferramentas acessíveis para impulsionar o início das vendas online do que a gente tinha lá quando eu comecei. Então, a Wide mesmo é uma... Ale, lembrando aqui que a gente começou na X-Tech. E realmente hoje o número tanto de plataformas de entrada quanto de ferramentas que aumentam a conversão do e-commerce é muito maior do que naquela época. Então, para quem está começando, procure saber o que tem aí de inovação no mercado, porque às vezes você nem vai gastar muito para colocar uma ferramenta super tecnológica que vai dar um boost aí nas suas vendas. E isso é muito legal do boom digital que aconteceu aí em 2020, em 2021, porque democratizou um pouco mais o acesso a essas ferramentas, o acesso a plataformas com bons potenciais de conversão. Então, acho que uma dica que eu dou aí para quem está começando é realmente conversar muito com o mercado, chamar, se vir uma ferramenta legal num site, não descarta não, entre em contato, pergunta quanto que custa, porque às vezes vai caber no seu bolso e vai fazer diferença ali na hora de converter. E aí, falando um pouco dessas ferramentas que vocês começaram atrás a usar, que vocês estão usando, pegando o gancho assim, da construção da marca de vocês, porque a Camis é uma marca slow fashion, o que é diferente de básico, né? Então, vocês têm um trabalho para separar isso, de que a Camis não é uma moda, não é básico, vocês atraem pessoas que gostam de fato de moda. Então, como que vocês usam, como que foi essa estratégia assim, para construir esse lado da marca? E, assim, não sei se tem ferramentas que vocês usaram para isso, enfim. Com certeza, Rafa. Boa pergunta. Hoje a internet é um oceano, né, cheio de marcas aí, e a gente precisa realmente construir pontes até os nossos clientes, né? Hoje a concorrência é muito grande, o cliente é bombardeado o tempo inteiro com milhares de informações o tempo inteiro, e o número de horas que o cliente passa conectado aumentou muito. Isso é muito bom, por um lado, porque você tem um cliente amplamente conectado e você pode encontrar canais de distribuição de conteúdo que vão impactá-lo em momentos diferentes do dia dele, porque ele está conectado por muitas horas. Mas, por outro lado, o número de informações às quais ele está exposto é muito grande. Então, se diferenciar hoje no universo digital é mandatório mesmo para você conseguir se sobressair com relação aos seus concorrentes. E aí eu falo muito isso nas minhas mentorias, né? Qual que é a melhor forma de concorrer com marcas e pessoas do mesmo segmento que você? Não concorrendo. Então, como encontrar um oceano azul dentro de segmentos que estão aí abarrotados de lojas online, na internet, de lojas online, né? Então, como se diferenciar? Como não concorrer e não cair ali num nicho muito lotado, muito saturado? E eu acredito que é por meio da criação de conceito, por meio de um posicionamento único. Então, eu acho que a Camis encontrou muito esse lugar afastado, né, dos milhares de players aí que já trabalharam com básicos e trabalham com básicos há anos e anos no Brasil, construindo um posicionamento que nos diferencie desses outros players. E é claro que o posicionamento não segura tudo, né? Então, você ter um produto que ancora esse posicionamento vai te garantir a recorrência e você conseguir se perpetuar, né, nesse posicionamento que você construiu. Então, essas são as duas principais, os dois principais pontos que eu sempre falo nas mentorias e que eu falo muito com pessoas que estão começando. Produto e posicionamento. Então, se posicionar de uma forma que você saia da vala comum de concorrentes vai garantir que você consiga construir estratégias de branding, anúncios que convertam mais, e vai garantir aí que você consiga estratégias que vão te gerar resultados melhores. Então, no nosso caso,
eliminar o básico do nosso vocabulário foi uma forma de se posicionar de uma forma diferente de quem já estava no mercado. Então, por que a gente tem que chamar a camiseta branca, que é a peça que a gente mais usa no nosso guarda-roupa, de básica? Não é básica, é o máximo. O básico é o mínimo. Não é o mínimo, né? É tudo que a gente precisa. Então, mudar, subverter um pouco essa lógica de mercado, que as peças que você mais usa são as que você menos investe, foi um dos princípios da nossa construção de posicionamento, e sempre vai ser. Então, a gente trata muito a sustentabilidade como o ato de comprar melhor, cuidar das peças e fazer com que elas durem. Então, a gente acredita muito que a longevidade das peças é uma forma de consumir sustentável, né? De ser mais sustentável, de determinar hábitos de consumo mais sustentáveis. Então, para que isso aconteça, eu tenho que ser clássica, eu tenho que ser perene, e eu tenho que ter um bom produto. E essas são as nossas bases de criação e desenvolvimento. Aliado a isso, a gente tem o nosso segundo e principal posicionamento, que é o conforto. Então, primeiro, tem que ser muito bom, tem que ser muito durável, tem que ser clássico. Depois, tem que ser confortável. E aí eu vou para a terceira base aí desse nosso trio que embasa o nosso posicionamento, que é o design. Então, também tem que ser bonito. Então, a gente não quer abrir mão de conforto e de qualidade para ter uma peça bonita, uma peça que chame atenção, que faça diferença no meu guarda-roupa, no meu closet, no meu look. Então, toda vez antes de criar um produto, a gente responde a essas 3 perguntas. É bom? É durável? Sim. É confortável? Sim. É bonito? Sim. Então, beleza. Aí pode fazer parte do nosso mix. Só que isso foi um posicionamento construído desde o dia 1 e que a gente tentou deixar muito claro para a nossa cliente através de ferramentas de comunicação. Então, a gente sempre difundiu muito essa mensagem, né? Mas a gente estava difundindo a mensagem certa, que nos colocava ali um pouquinho num lugar um pouquinho diferente dos nossos outros concorrentes. Então, para mim, o branding, ele entra nesse lugar, sabe? E hoje a internet nos dá muitos canais de distribuição de conteúdo. Mas se for para você distribuir o mesmo conteúdo que seu concorrente, você vai brigar pelo mesmo lugar, pela mesma pessoa. Então, eu acredito muito que ter um posicionamento que te torne único no mercado potencializa as estratégias que hoje a gente tem no mercado digital. Acho que isso explica um pouco isso que você trouxe. Legal. E tem uma coisa que eu ouvi de você em um podcast que eu ouvi que eu achei super interessante, que faz eu me vi bastante nisso, que é pensando nessas estratégias, você desde o começo testou com as suas clientes, né? Então você fazia um pouquinho, você via ali o que as pessoas querem, para você continuar aumentando sua gama de produtos. Então, estar próximo de fato dos seus clientes, né? E ouvir o que eles precisam de fato e ir construindo, porque é nisso que você vai trazer esse diferencial, vendo o que as pessoas precisam, ouvindo delas, trazendo, pegando esse feedback e trazendo para dentro da empresa e evoluindo o que você tem, o que vocês podem trazer de melhor com base na sua cliente, na pessoa que você quer atingir, né? Com certeza. A gente trabalha na empresa e a gente segue a lógica de customer centric, né? Então, a gente vai sempre olhar para o nosso cliente. No final do dia, a opinião dela, né, é a que mais importa. Então, a Letra até lembrou aqui do Grupo Focal. Hoje a gente trabalha, no nosso início de coleção, a gente sempre começa uma coleção convocando um grupo focal para colher feedbacks da coleção anterior, colher feedbacks das nossas estratégias de marketing que estão em vigor e poder entender o que elas esperam para o futuro. Então, colocar o cliente no centro de todas as decisões também foi algo que foi instituído desde o dia 1 da empresa. Então, a nossa primeira cor lançada, tirando o preto e branco, foi escolhida pelas nossas clientes. E isso é uma forma de alimentar uma comunidade forte, que não vai só consumir os seus produtos, mas vai difundir as suas ideias, né? E eu acho muito legal construir comunidades no âmbito digital, porque na rede social,
no site, você tem uma coisa maravilhosa que é, suas clientes conseguem conversar entre elas. E isso potencializa muito o poder da indicação. Então, você ter clientes que têm um espaço onde elas podem compartilhar as impressões delas sobre a sua experiência de compra e sobre o seu produto, potencializa muito a difusão da experiência de compra, né? O compartilhamento da experiência de compra. Então, tudo que a gente faz, a gente pergunta para os nossos clientes. Então, seja no grupo focal, onde a gente vai focar em produto, vai focar em entrega, vai entender como é que foi a experiência dela de compra desde o último período até esse próximo, até em atitudes simples, como jogar enquetes no Instagram, mandar formulários por e-mail. A gente sempre pergunta o que a nossa cliente está achando de absolutamente tudo, desde produto até estratégia de marketing, até influenciadora. Para a gente é muito importante o tempo inteiro estar colhendo feedback de quem importa, né? Que são as nossas clientes. E quando eu falo clientes, eu não me restringo só a quem compra, tá? Eu falo também de quem é minha cliente da minha rede social, do meu conteúdo. Quem tá ali acompanhando o meu conteúdo também é minha cliente. Pode nunca ter comprado nada na minha loja. Mas pode ser um dia e tá ali consumindo o meu conteúdo. Então, eu também tenho que oferecer algo interessante para essa pessoa. Então, alimentar essa comunidade no digital e focar na construção dessa comunidade ao longo do tempo, principalmente cuidar para que ela não se perca, para mim é um dos pilares fundamentais da estratégia de marketing digital da Camis. E também da estratégia que eu acredito para qualquer marca que está começando hoje. Legal, legal, Lu. E me diz uma coisa, eu anotei aqui no ano passado a gente teve uma conversa antes de vocês começarem a usar o Wide, começarem a ter o vídeo e-commerce no site. E uma das coisas que você disse é que você via o vídeo já com uma grande tendência para vender online, que era uma coisa que vocês já queriam. E você viu uma grande oportunidade para trazer mais diferencial para a Camis. E aí eu queria deixar aberto para você contar como que tem sido essa experiência, como que vocês têm usado isso para a estratégia de vendas e de posicionamento de vocês. Com certeza. A gente estava até conversando sobre isso antes de entrar. Eu acredito que quanto mais as pessoas comprem online, quanto mais anos a gente passe com o mercado digital aquecido e quanto mais pessoas passem a comprar digitalmente, mais interessante essa experiência tem que ir ficando ao longo dos anos, né? Então, se eu tinha, sei lá, 900 clientes antes de 2020, agora eu tenho o dobro, eu tenho que encontrar formas diferentes de aprimorar essa clientela. Então, eu preciso encontrar formas de aprimorar essa experiência para que cada vez a minha cliente consiga se surpreender e consiga ter uma experiência mais completa. E além disso, como a gente vive num mundo extremamente digitalizado, onde as pessoas já usam bot para atendimento em quase todas as frentes, a pessoa sentir que existe algum tipo de humanização na compra online acaba se tornando importante. Então, eu estou vendo que o Marcos aqui do nosso saque está aqui comentando. Você ter um bom atendimento ao cliente faz parte de uma boa estratégia de digital. Assim como o vídeo humaniza um pouco mais a experiência de compra no online. Então, eu não estou na loja para poder pegar no produto ao vivo. Mas se eu vejo uma pessoa provando, se eu vejo uma pessoa se comunicando comigo na tela e me contando o que aquele produto por que ele é diferente, eu me sinto um pouco mais próxima da empresa, eu me sinto um pouco mais próxima do produto. E isso faz com que a experiência se humanize um pouco mais. Eu acredito muito que para os próximos anos, a gente não basta ter só um checkout bom ou uma compra rápida. A gente precisa tornar a experiência mais completa, cada vez mais completa. Então, melhores formas de entender o tamanho e o caimento do tecido, do produto, melhores formas de entender o meu tecido. Eu preciso explicar para minha cliente o que ela está comprando. Ela precisa entender muito bem o que ela está comprando. E aqui na Camis, isso para a gente também é uma premissa. Nossa cliente precisa entender o que ela está comprando, ela precisa entender no que ela está investindo. E eu acredito muito que o vídeo pode ser uma ferramenta aliada nesse processo. Não só o vídeo, como outras ferramentas, mas eu acredito que o vídeo, e eu achei muito interessante essa ferramenta da Wide em si, porque você pode compilar o conteúdo que você produz para outros canais
e adicionar ele na sua página de produto. E isso é extremamente interessante, porque às vezes o seu cliente vai ter contato com o conteúdo no momento em que ele não vai comprar. Mas se você tem conteúdo e produto no mesmo lugar, um potencializando o consumo do outro, né? Tanto o produto potencializando o consumo do conteúdo e o conteúdo potencializando a decisão ali do cliente de compra, eu acho que você tem o melhor dos mundos, né? Você tem o conteúdo no lugar certo, né? Claro que às vezes o conteúdo é para informar, para inspirar, mas o conteúdo focado em produto, posicionado no momento de compra, ele faz muito sentido, tanto para a marca quanto para o cliente. Então, eu acredito muito que as marcas, elas cada vez mais elas vão precisar ter ali no momento da página do produto, no momento de decisão, da definição de compra, o produto detalhado, sabe? Muito bem detalhado. A cliente precisa entender o que ela está comprando. E a Wise ajuda muito nesse aspecto. Então, quando eu vi ali a possibilidade de trazer isso para o meu e-commerce, eu realmente fiquei muito empolgada, porque é muito simples. É uma ferramenta plug and play, assim, você configurou, colocou seu conteúdo que você já tinha pronto ali dentro, tá rodando. Então é bem interessante mesmo e eu acho muito legal que isso já esteja acessível para empresas, inclusive, que estão começando. Então, para mim é um super ganho, assim, a gente já conseguir ter esse tipo de ferramenta tão acessível no mercado. Legal, Lu. E isso que você falou de mostrar de fato o detalhe, né? Porque você você não está vendendo o preço, no fim das contas. Não é isso que você quer vender sua qualidade, seu produto, sua Claro, marca. É muito além disso. E o vídeo abre ainda mais essa porta de mostrar o que é a qualidade, que não é qualquer outro produto, mostrar a identidade de vocês, de fato, o valor agregado do produto que vocês vendem, né? com certeza. Nossa, competir por preço hoje na internet, gente, é uma tarefa que eu acho que ninguém quer, porque realmente você, enfim, cair num mar de concorrência online, onde você tem gigantes do mercado promocionando 24 horas por dia para tentar converter, acho que, enfim, cabe para alguns nichos, mas para outros não. Então, quem está começando precisa trazer posicionamento, precisa trazer benefício de produto, precisa trazer diferencial, porque senão vai cair num lugar muito difícil, que é a competição infinita por preços na internet. E isso é algo que, assim, de verdade, se você está começando agora, pense bem se você quer entrar nessa competição, porque é bem difícil depois sair disso. Então, eu sou sempre a favor de trazer posicionamento, qualidade, benefício em primeiro lugar e construir uma comunidade forte que entenda muito bem o que você está falando e que vai entender aquilo, o valor daquilo que ela está comprando. Então, para mim, é isso. Assim, nesse mundo digital onde a gente vive, posicionamento é ouro. Assim, posicionamento, diferenciação, atributos claros. Isso faz muita diferença na hora da decisão de compra. E principalmente é isso, assim, se você tem duas marcas de roupa, vendendo produtos próximos, uma tem um vídeo, a outra não, onde que você acha que o cliente vai se sentir mais confortável de comprar? Então, qualquer diferenciação hoje na experiência de compra também te torna único, né? Gente, eu acredito muito nisso, né? Se alguém está começando, pensa aí, tem dificuldade de encontrar seu diferencial, começa pela experiência. O que você vai oferecer de serviço para o seu cliente? O que você vai oferecer de experiência para ele? Né? Começa pela experiência, depois pensa no produto, depois pensa na comunicação. Então, Eu não tô. Agora voltou. Você tá me ouvindo? Ah, eu parei de ouvir, de tô te te ouvir ouvindo, por tô te um ouvindo. segundo. Agora voltou. Beleza. Acho que foi minha internet. É... por exemplo, então as pessoas precisam trazer conteúdo, não tem como fugir, né? E aí a gente até estava conversando antes sobre muitas pessoas terem essa barreira de trazer conteúdo, de gerar o conteúdo seja para rede social, para o e-commerce, para qualquer lugar. E é necessário isso, porque senão a gente volta para aquele problema do preço, né? Então, se é preço por preço, se você não gera conteúdo, se você não mostra, ou para que sua marca veio para o mundo, não.
você não vai se diferenciar do mercado, não tem como, né? É bem difícil. Acho que é exatamente isso que você falou, né? Por que você nasceu? Não é possível que você nasceu só para ser uma loja online, sabe? Acho que a gente tem que ter argumentos claros, né? Enfim, ser mais um produto num mundo onde a gente já tem recursos finitos, um consumo absurdo. E acho que a gente tem que trazer o nosso diferencial de uma forma muito clara e trabalhar isso muito bem com toda essa possibilidade de difusão de ideias, né, e canais para distribuição de conteúdo que a gente tem hoje no online, né? Então, é uma super oportunidade, né? A gente tem tantos canais para falar hoje, para distribuir conteúdo no digital, por que não fazer isso de uma forma diferente, de uma forma que tenha um significado e que agregue, né? Acho que isso é muito importante também. Legal, é isso aí. E Lu, você tem um background mais de outra área, na verdade, né? Você se formou em direito, você trabalhou como advogada. Então, como que foi para você, assim, onde você buscou inspiração e onde você busca até hoje? Como a gente, muitas das nossas clientes, as clientes da Wide, são fundadoras de marcas em grande maioria de moda, assim, para inspirar elas. Onde você busca inspiração, onde você vai atrás de mais conhecimento para continuar se atualizando no mercado de moda? Nossa, Ra, eu sou uma pessoa, eu juro, eu sou uma pessoa muito curiosa e eu busco referências em basicamente tudo. Inclusive, quando eu tô com um problema para resolver, eu gosto de ler coisas completamente diferentes do que eu faço, para tentar encontrar soluções inovadoras, diferentes, enfim, às vezes é olhando onde a gente menos pessoas estão buscando que a gente vai encontrar soluções mais inovadoras. Mas eu acredito que eu me inspiro muito por marcas internacionais que eu acho que estão fazendo um bom trabalho. Infelizmente, a gente vê que o cenário que algumas marcas gringas estão bem à frente de marcas brasileiras quando se fala de sustentabilidade, quando se fala de produtos mais duráveis, de consumo um pouco mais consciente. Então, eu olho muito para fora, eu vejo muito que marcas ao redor do mundo estão fazendo para ocupar esse lugar, para focarem em uma moda um pouco mais perene. Eu olho muito para isso me inspira muito, assim, ver que tem gente dando certo, focando nesse segmento que eu tanto acredito que não é o fast fashion, né, que é o slow fashion. Então, olho muito para fora. Mas eu também gosto de ver iniciativas aqui dentro do Brasil. Eu gosto muito de olhar para novos designers aqui dentro. Isso me motiva muito, assim, ver que tem muita gente dando certo. Não tem nada que me motiva mais do que ver uma loja cheia, do que ver um comércio dando certo. Assim, eu olho muito para perto também. Mas eu, de verdade, pesquiso em todo o tipo de canal. Eu vejo desde diariamente ver o Business of Fashion, que é para mim um excelente portal de notícias de moda especificamente, mas que traz um pouco de economia, até outros, até o The New York Times, até outros veículos que falam de geopolítica, de economia mundial. Assim, eu tento ler e me inteirar sobre um pouco de tudo. Eu gosto muito de ler também livros específicos, técnicos sobre gestão, sobre marketing, sobre processos, sobre ferramentas. Eu leio muito também, então eu tô sempre lendo Tem um algum livro livro bom. específico assim que você indicaria? Cara, pro digital específico, eu tô pensando bons livros que eu já li. Tem um que eu adoro, mas que é um livro mais de gestão, que foi um dos livros mais simples e que me trouxeram os melhores insights sobre gestão, que é um que chama Os 5 Desafios das Equipes. Que eu acho muito, muito bom para quem está começando a empreender. Tem o Start também, que é um livro muito legal para quem realmente ainda está com um pouco de medo de começar, que subverte um pouco a lógica de construção de carreira tradicional que a gente vê hoje. Eu acho um livro muito bom. Mas eu leio muito, assim, eu estou sempre com o livro na mão. Eu estou lendo agora o livro do fundador da Netflix. Eu estou até procurando o nome dele Ai, aqui. eu já ouvi falar bastante do livro É dele. muito E ele fala bom. muito sobre cultura, né? A cultura Muito do... sobre
da Cultura, empresa. e sobre cultura, chama Regra Não Ter Regras, do Isso. Reed Hastings. E é muito bom, porque ele fala muito sobre como tirar alguns mecanismos de controle aumenta os níveis de inovação em companhias. Então, eu tô sempre lendo um livro diferente sobre gestão e sobre inovação, e eu me motivo muito com isso. Eu também gosto muito de acompanhar o cenário econômico, macroeconômico, porque isso... me lembraram aqui, a regra não ter regras, é esse mesmo, gente. Muito bom, para quem não leu, é muito bom. É um pouco fora da realidade de quem está começando, mas ele traz insights muito poderosos sobre cultura. E eu acho que nada supera a boa e velha curiosidade. Então eu tô sempre, eu sempre fico muito atenta a tudo que está acontecendo no universo digital, seja em moda ou não. Eu estou sempre muito atenta ao universo da comunicação como um todo. Então, eu olho muito para a Netflix, por exemplo. Eu adoro o modelo de lançamento da Netflix. E eu estou sempre ali caçando informações sobre como os produtos da Netflix são lançados, de outros streamings também. Eu acompanho muito outros segmentos. Para mim, a melhor forma de inovar é não olhar o tempo inteiro só para o seu segmento. Então, buscar referências fora do seu segmento. Para mim, é a melhor forma de inovar. Então, eu estou sempre de olho em cinema, em streaming, em música, em outras categorias, bens de consumo não duráveis. Então, você vai ver acompanhando algumas marcas inovadoras de bens de consumo não duráveis. Então, para mim é isso, ser curioso e estar sempre olhando para fora do seu nicho, que eu acho que você sempre vai ter insights ricos, assim, e coisas diferentes para tentar aplicar no seu mercado. Com certeza, porque é isso que É vai te isso. fazer não ter concorrente, né? Que é o que a gente estava falando no começo. É isso. É isso. É isso. Você também ficar muito. As pessoas. O benchmark com marcas de. Benchmark, para quem não está familiarizado com a linguagem, é quando você olha para os processos de uma empresa e tenta aplicar aquilo para sua realidade, né? Você faz uma comparação e vê o que funciona para sua realidade. O benchmark com empresas do mesmo segmento, né? Então você vai pegar lá, sei lá, uma empresa de camisetas de outro lugar e vai pegar e vai fazer a mesma estratégia de comunicação. Acaba ficando muito míope. Então você vai entrar numa esteira de marcas que estão tentando as mesmas estratégias e você nunca vai se aventurar numa estratégia que possa te trazer um resultado incrível. Então eu gosto muito de olhar para fora, ver outros tipos de mercado e analisar estratégias inovadoras de nichos diferentes. Para mim é o principal, é o que mais me motiva, assim, estar de olho no mercado como um todo e sempre ter uma coisa nova para testar, para Que aplicar. bom. Porque isso é ótimo que você acaba passando isso pro seu time, né? Eu tenho certeza que o seu time é sempre assim, ó, a Lê falando, e sempre tem que mensurar. Com certeza. Exatamente. Testar e medir, né? Porque também você cair numa. Isso que a Ale falou é extremamente importante. Testar sem medir também, você acaba entrando num universo que você não tem track record depois para analisar. Então, é sempre trazer uma estratégia nova, medir e armazenar ali aquele histórico, né? Funciona, não funciona, funciona nesse momento, não funciona. No universo online, a única certeza que a gente tem é o que funciona hoje não vai funcionar amanhã. Isso com certeza é uma regra do digital. O que funciona hoje provavelmente não vai funcionar daqui a 6 meses. Então, sua caixinha de ferramentas ali de novos testes tem que estar sempre abastecida. Então, por isso que a gente tem que estar sempre de olho em quem está fazendo coisas diferentes para abastecer essa caixinha de ferramentas de testes, né? Então, testar sempre, medir sempre, estar sempre de olho e pronto para abandonar suas certezas de ontem, porque pode ser que elas não sejam mais certezas amanhã. Então, tá aberto a mudar de ideia, a se questionar, a testar uma coisa que você nunca testou e se surpreender com o resultado, voltar a testar uma coisa de anos atrás que não funcionou na época e que hoje vai funcionar. Esse eterno exercício de resgatar ideias que foram abandonadas, de tentar coisas que você nunca testou e ter esse histórico, né? Ter uma forma de voltar e saber o que funcionou ou não, para também não ficar fazendo teste sem mensurar. Sem rumo na vida, só tem que misturar, com certeza. E isso amanhã não vai, as coisas vão ser diferentes. Esse é uma das principais coisas que a gente, pela qual a gente caminha aqui dentro, porque a gente vê muito claramente que o e-commerce ele é o mesmo
no mesmo formato há muitos anos. Existem várias ferramentas que a gente consegue ir plugando do e-commerce para trazer uma melhor experiência. A Wide é uma delas. Mas a gente está trabalhando com um vídeo para que exista uma forma totalmente diferente de você se comunicar com a pessoa dentro do e-commerce. Então, tem muita coisa para evoluir em diversas coisas. Né? O fato de pagamentos evoluíram, logística evoluiu, mas a gente tem muito mais ainda para evoluir com ferramentas de interação ali dentro do e-commerce. E tem que estar aberto para isso, né? Para testar, ver se funciona para o seu negócio, ver como que seus clientes reagem. Que nem a Lê falou também, reclamações, né? Então, Com você ouvir certeza. reclamações é super válido, porque é assim que você vai evoluir. Não tem como. O cliente fiel é aquele que te conta quando as coisas deram errado, né? Que vem te trazer quando não saiu como previsto. Porque o cliente ruim é aquele que não é o que reclama, é o que não te fala o que deu errado. Porque esse certamente não vai voltar. O que tá te reclamando tá te dando uma nova chance. Provavelmente, se ele tá levando para você aquele ponto, é a sua chance de reavaliar aquela experiência e tentar fazer diferente na próxima. Então, a gente tem muito essa cultura. A Lê não vai me deixar mentir, o Marcos também não. A gente gosta muito quando trazem pra gente os problemas. E às vezes a gente fica até assim, nossa, ninguém reclamou disso, mas a gente identificou o problema, a gente fica, meu Deus. Porque ninguém Se falou. ninguém reclamou. Por que ninguém falou? Tipo, o que aconteceu que ninguém falou? Será que tá acontecendo com uns e não tá acontecendo com outros? Porque realmente a reclamação do cliente é uma oportunidade que ele está te dando de fazer diferente. Então, aqui a gente valoriza muito isso e a gente incentiva que as nossas clientes reportem aquilo que não está funcionando, seja num grupo focal ou seja em qualquer dos nossos canais. Ela vai ter sempre um atendimento amistoso ali e pessoas preparadas para poderem conduzir direcionar aquela reclamação de uma forma que quem precisa ficar sabendo daquilo vai ficar sabendo. Se é a equipe de produto, a equipe de produtos vai ficar sabendo. Se é a equipe digital, vai ficar sabendo. Se sou eu vou ficar sabendo. Então, a gente tem um canal muito aberto, não só das clientes com a empresa, mas do saque da empresa com as outras áreas. Então, aqui a gente valoriza muito isso e a gente incentiva que a informação seja passada para frente. Porque também não adianta nada, né? Chega lá no saque da empresa e a informação fica ali, né? Então, Tem que estar todo mundo isso pra alinhado. gente é muito importante. E aí é uma coisa legal de reforçar, que na Wise você já trazem lá no final o feedback da cliente, né? Se ela gostou do vídeo, como que ela gostaria de ver aquele produto. E é muito... isso é perfeito, assim, quando a ferramenta já vem ali com o feedback, o espaço para o feedback final da cliente, aí que a gente gosta mais ainda, né? Porque também mostra pra gente que é o interesse, né, dos criadores continuarem melhorando a ferramenta até o ponto em que ela atenda às reais necessidades do cliente. Né? No final, a gente está do mesmo lado, todo mundo quer atender melhor o cliente. Então, quando eu vejo, quando a Lê vê que a própria ferramenta já traz o campo de feedback, a gente já fica mais animado ainda, porque a gente sabe que aquilo vai ser usado para a melhoria da própria ferramenta. Exato, vocês aqui, ó, ele falou, vocês repensam a forma de produzir o conteúdo. Será que a gente está indo pelo caminho certo? Quais outras formas a gente pode trazer? Então, isso é ótimo, isso é ótimo. Fico super feliz com isso. Com certeza, a gente está sempre aberto a mudar de ideia, assim, eu admiro muito, isso para mim é a maior qualidade que uma pessoa possa ter, que é a abertura para mudar de ideia, sabe? Tranquilidade para abandonar certezas que não são mais verdades e aprender coisas novas. Eu acho que aqui dentro da Camis a gente tem uma equipe que tem muito esse espírito de melhoria contínua. E, gente, trabalhar com a internet, se eu posso falar uma coisa que é a única certeza, é essa. As certezas de ontem, de hoje, não são as certezas de amanhã. Então, quem vem trabalhar com a internet com esse olhar, o olho fechado para enxergar as mudanças, vai se frustrar. Então, venha sabendo que as coisas mudam todos os dias. E se a gente não escutar o cliente e não estiver atento a essas mudanças, as mudanças de comportamento de compra, as mudanças do mercado, as mudanças de hábito de consumo de conteúdo, a gente não consegue evoluir. E aí a gente entra num círculo, num lugar onde a gente não consegue melhorar faturamento, resultado, feedback positivo. Então, eu acho que aqui nosso mantra é a melhoria contínua. A gente quer sempre melhorar e a gente está muito aberto a
a tudo que venha com esse propósito, sabe? Que legal, Lu, que legal, Lu. E aí, pensando nisso sobre estar aberto a coisas diferentes e tudo mais, pra gente ir caminhando ali pro final, conta pra gente algum grande desafio que você se lembra assim. Imagino que um grande desafio tenha sido na pandemia, né? Acho que não foi para a grande maioria do mercado de varejo, foi a pandemia, mas enfim, conta pra gente um grande desafio para quem está empreendendo no mercado de moda especificamente, assim. Nossa, são muitos. Gente, vamos todo mundo sentar, que agora vai ficar longa a live. Tô brincando. Eu vou escolher dois que eu acho que são os que mais me perguntam, assim, todos os talks e as conversas, as oportunidades que eu tive de conversar com pessoas que talvez estão em fases diferentes de negócios que o meu, ou que estão começando. Para mim, o primeiro deles e o que veio lá atrás foi como. Ale, pega água, a gente vai sentar todo mundo aqui. Vou pôr a Ale na live e a gente vai chorar explicando. Não, eu tô brincando. Mas assim, acho que o primeiro deles, e que eu acho que é a maior dor de todo empreendedor que está começando, é como vender todos os dias. Para mim, essa é a maior dor, porque não são raros os casos em que a gente não. Na verdade, não são raros, não. Acho que a maioria dos casos são assim. A gente começa sem saber muito bem como atrair pessoas todos os dias para o nosso site e como fechar vendas todos os dias. Isso, para mim, foi o primeiro grande obstáculo, né? Como vender todos os dias e como criar um fluxo de pessoas no meu site em que eu consiga atingir as minhas metas diárias de faturamento. Porque sim, gente, a gente precisa. A gente só faz o mês se a gente fizer o dia. Então, assim. Acho que esse foi o meu principal e primeiro desafio, né? E entender essa lógica requer maturidade, mas algo que ajuda muito a começar é você começar a estabelecer metas, porque e-commerce é matemático. Né? Exatamente, Ale, como vender todos os dias sem depender tanto de terceiros. E-commerce é matemático. Então, você precisa saber quantas pessoas você precisa levar até o seu site. Então, quantas pessoas eu preciso levar ao meu site com a taxa de conversão que eu já desempenho ou com a taxa de conversão do mercado para chegar ao meu faturamento, né? Então, eu preciso ter alguns dados para poder chegar nessa métrica, que é quanto eu quero vender, que é a primeira pergunta, né? Quanto eu quero vender? Depois de quanto eu quero vender, qual vai ser o ticket médio dessa compra? Então, quanto meu cliente já compra, ou quanto eu espero que ele compra. Eu coloco uma constante, né? Que é a taxa de conversão média, né? E aí eu chego no volume total de pessoas que eu preciso levar até o meu site para chegar naquele resultado. E aí, a partir desse número, eu tenho um outro dado que é muito importante, que é quanto de produto eu preciso ter para bater aquela meta. Né? Então, vender todos os dias não é só colocar dinheiro em marketing. Vender todos os dias é calcular bem a quantidade de produto que eu preciso ter em estoque para não ter quebra de estoque. É entender se o meu site tem bons mecanismos de conclusão de compra, porque se eu levo aquela galera toda para o meu site e o cliente não consegue fechar a compra. Depende de vários fatores. Os fornecedores É muito... também. Eu dependo de entregas em dia dos meus fornecedores. São várias engrenagens, não é uma coisa só. Não adianta eu ter um site incrível se eu não tenho estoque. Não adianta eu ter um produto incrível se o meu checkout não funciona. Não adianta eu ter checkout funcionando se eu não tenho um planejamento de investimento em marketing que leve pessoas o suficiente para o meu site. Então, realmente, são vários pequenos esforços que levam a bons resultados de venda. Né? E a gente precisa estar de olho em todas essas variáveis. Então, preciso saber quanto eu quero vender, eu preciso saber quantas pessoas levar para o meu site, eu preciso abastecer o meu estoque com produtos o suficiente para chegar até aquele resultado, e eu preciso fazer essa conta e fazer essa engrenagem rodar com todas as variáveis funcionando. E isso no início é muito difícil. E aí eu entro no segundo maior desafio, que é cálculo de estoque. Né? Assim, acho que eu nunca imaginava, né, quando eu comecei, que o estoque era 10 mil vezes mais importante do que qualquer estratégia que eu pudesse desempenhar no digital.
O estoque é o coração de qualquer marca de moda, seja ela, ou de qualquer marca, né, no geral, seja ela física ou seja ela digital, ou seja ela omnichannel. O estoque vai ser a única coisa que vai garantir a sua venda no final do dia. Então, assim, se planejar com relação ao abastecimento de produto é o que vai fazer a diferença de performance ou não performance das suas estratégias do digital. Não adianta nada eu ter uma linda estratégia digital e não ter uma boa estratégia de abastecimento de produto. Então, eu acho que o segundo principal desafio foi entender esse abastecimento. E para mim, eu ainda tive uma super vantagem, que é não ter um mix de produto tão grande. Porque quando você tem um mix de produto muito grande, entender essas bases de abastecimento é ainda mais difícil. Então, eu passei por vários períodos em que eu não tinha os meus produtos essenciais em estoque. E isso quebra qualquer estratégia de digital. Então, eu podia ter uma super estratégia incrível de topo de funil, com influenciadoras, com ads maravilhosos performando, levando pessoas para o meu site e uma taxa de conversão despencando, porque a pessoa entrava no meu site e não conseguia encontrar o produto. Então, acho que o segundo principal desafio além de olhar para todos esses números e definir o quanto eu quero vender, saber quanto eu tenho que abastecer de produto e ter essas bases bem estabelecidas de planejamento de abastecimento. Então, gente, a moda morre pelo estoque. Se for muito estoque, você prende muito caixa em estoque. Se for pouco estoque, você não consegue vender. Então, estudem sobre estoque, percam tempo entendendo metodologias de cálculo de abastecimento, entendam como é a grade ideal para o seu mercado. Então, quais tamanhos você mais vende, quais tamanhos você menos vende, qual tamanho costuma furar mais. Pense uma cobertura para cobrir ali um eventual atraso de abastecimento. Gastem tempo com isso, porque eu posso garantir, não existe investimento em marketing que supere um estoque bem abastecido. Não existe. O melhor investimento que você pode fazer na sua empresa é um estoque saudável. Então, assim, os gurus do digital talvez vão querer me matar, mas eu acredito que, para mim, o primeiro passo para vender todos os dias online é ter um estoque saudável. Ponto. Depois disso, aí é matemático. Quantas pessoas eu preciso levar para o meu site, com a taxa de conversão de mercado, com o ticket médio da minha marca, para chegar no resultado que eu quero. Ponto. Daí você começa a calcular o investimento que você precisa para levar essas pessoas para o seu site. Mas eu acredito muito que, superada essa parte de estratégia de produto, estoque, daí depois é muito mais simples, não é fácil, é mais descomplicado e tem mais garantias de resultado você pensar em boas estratégias de marketing digital. Então, o primeiro passo, abastecimento. Aprendam a abastecer, aprendam a calcular o estoque, aprendam a manter o estoque saudável. Acho que se eu puder deixar uma dica aqui hoje, que é o meu maior aprendizado de todos esses anos, da Ale, que não vai me deixar mentir, é estoque saudável. Mas estoque saudável. Vocês vão descobrindo isso, né? Por exemplo, você não consegue, é muito difícil você nascer tendo essa noção, você consegue ter benchmarks, mas você vai sentindo, né? E ter essa questão dos produtos mais enxutos no começo é super importante para isso, né? Super. Com certeza. Nenhuma marca, a Lê não me deixa mentir, nenhuma marca nasce sabendo qual é a melhor forma de abastecimento. Mas se você já tem o conhecimento de como controlar esse abastecimento, e pelo menos você tem o interesse de Lê, mas aprendam quanto. É verdade. Se você tem pelo menos o know-how e estudou um pouco sobre como pelo menos metrificar o giro de cada produto nos meses em que você. Cada mês é muito valioso, gente. Ter um estoque de 6 meses, um histórico de 6 meses é melhor do que nada. Então, se você sempre olhar para o mês anterior e fizer ali armazenar ali aquele histórico, você já consegue comprar uma segunda coleção de uma forma mais tranquila. O que eu tô falando aqui você não precisa nascer sabendo, mas esteja atento desde o dia 1, porque você vai aprender mais rápido. Na segunda coleção, você já tem um pouco mais de assertividade. Faz um histórico, porque aí no final do primeiro ano da sua empresa, você já tem um pequeno histórico. Gente, 1 ano, 6 meses, 3 meses que seja, é melhor do que nada. Então,
estudar abastecimento, estudar metodologias de controle de estoque e sempre medir o mês anterior, medir o giro do produto, dividir os seus produtos no curvar A, B e C, o que vende mais, o que vem depois, o que vende por último, para você entender ali onde você vai colocar o seu investimento em abastecimento. Isso vai, com certeza, potencializar muito qualquer estratégia de marketing digital. Perfeito, perfeito, Lu. Caminhando aqui para o fim, meu, grande aula que você deu aqui, ótimas dicas. Essa live vai ficar salva, então tenho certeza que tem muita gente que, se não assistiu ao vivo aqui, vai conseguir consumir bastante conteúdo e aprendizado super legal que você trouxe da sua trajetória. Que se a gente ficasse aqui contando também, eu sei que tem muitas outras coisas por trás de tudo isso. São muitos anos, né? É muita coisa para contar. E terão outras oportunidades também para a gente dividir mais sobre esses aprendizados. Então, Lu, quero muito te agradecer. Elogios super aqui. Obrigada, aula. gente. Vou assistir de novo amanhã. Muitos insights. Obrigada. Eu vi a Su pontuando aqui. Histórico pequeno, histórico é tudo. Mesmo que pequeno. É mesmo, gente. Histórico é histórico. Pode ser um mês, já é histórico. Então, assim, vamos medir, vamos calcular, anota no Excel, tipo, o que você vendeu de cada referência no último mês e vai fazendo esse histórico ao longo dos meses que vai ficar mais fácil a construção da segunda coleção, e aí na terceira é mais fácil ainda, na quarta é mais ainda, e aí vai. É isso aí, Lu. É isso aí. Super, super obrigada mesmo, Lu. Tem alguma última dica que você queira deixar para o pessoal? Obrigada pelo convite. Se alguém ficou com alguma dúvida ou, enfim, quer trocar mais ideias sobre isso, chamem lá no meu Insta, a gente conversa, respondo dúvidas. Se quiserem dar feedbacks também sobre a Camis, a gente está sempre aberto. Obrigada aí a participação da minha equipe. Perfeito, gente. Quem tem uma equipe que vai ver live sua para movimentar a audiência, tem tudo. Eu amo muito. Mas é isso. Acho que se eu puder deixar uma última dica, um último comentário, realmente não fiquem presos a ideias fixas, testem sempre, mensurem, escutem o cliente. Se você está fazendo isso, com certeza você está à frente de 90% do mercado. E aí isso já é uma vantagem em qualquer teste que você for fazer no mundo digital, né? Então, para mim, é isso. E sigam aí o Insta da Wide, porque com certeza vão ter dicas valiosas. E, gente, vamos perder o medo de soltar conteúdo, ainda que amador, aí na vida, gente. Hoje em dia não existe mais isso. Conteúdo é conteúdo. Se mostrar o produto bem, se mostrar os atributos do produto, tá perfeito. Tipo, hoje em dia o cliente se identifica com aquilo que é mais orgânico mesmo. Então não vamos ficar com medo de soltar natural. Não vamos ficar com medo de soltar conteúdo no mundo, porque o conteúdo bom é aquele que mostra bem o seu produto. Não importa o quão profissional ou o quão incrível ele é. Se tá mostrando bem o produto, se tá passando o que você acredita, vai sem medo, que eu tenho certeza que vai contribuir aí na sua venda. É isso aí. E vou aproveitar, já que tem uma audiência aqui da Camis. A gente ama ter vocês como clientes nossos e a gente está sempre super aberto. A gente às vezes troca mensagem de feedbacks de vocês. Então, sintam-se sempre, sempre abertos. A gente está construindo uma forma diferente das pessoas interagirem no e-commerce através de vídeo. Então, ter a contribuição de vocês, vocês já contribuem, é super, super importante. Então, tem muita coisa super legal ainda para a gente construir junto. Obrigada pela participação, viu, Lu? Obrigada a você pela parceria. A gente também ama ter você como parceira, a Wide como parceira. Já recomendei para várias amigas. A Sou que está aqui sabe que eu já falei lá no grupo de empreendedoras que a gente está junta. E sempre recomendo vocês. Eu acho muito legal o trabalho que vocês fazem. Acho incrível a solução. Acho incrível que marcas novas também possam ter acesso a uma solução tão legal, tão dinâmica, tão inovadora. Recomendo muito aí, ó. Eu falei no grupo. Recomendo muito. E se quiserem saber mais e quiserem falar sobre o Wide, me chamem aí no Insta que a gente troca ideias. Eu falo um pouquinho do que a gente está fazendo, do que funciona. E é isso. Vamos juntas que a gente vai longe. É isso aí. Muito obrigada, Lu. Obrigada a todo mundo que participou. Obrigada, Até mais, até a próxima. Beijo. Beijo.